Glória a Deus. A graça e a paz, amados. Amém. Estamos aqui mais um domingo, reunidos para trazer a palavra do Senhor. E hoje nós estamos fazendo aqui a live da nossa igreja. Sei que muitos irmãos gostariam de estar aqui também, mas logo vamos estar todos juntos, adorando ao nosso Deus. Amém? Vai compartilhando aí, vai convidando seus familiares para participar do culto da família debaixo da graça. E hoje nós vamos adorar o Senhor. Eu gostaria de deixar com os irmãos uma palavra que se encontra em Salmo 100. Amém? Compartilha a nossa live. Os nossos amigos aí vão entrando. A paz do Senhor. Glória a Deus. Salmo 100 diz a palavra do Senhor: celebre com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele nós somos, o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre as suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Amém, queridos? Então não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, entre agora na presença, nos atos do Senhor, com adoração, com júbilo, com alegria, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. E é a Ele que nós temos que dar glória, aleluias, criar em nosso lar uma atmosfera de adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Mas você que está em casa agora, se levante aí do sofá, se levante da tua cama, dá uma glória a Deus aí no teu lar. Louve ao Senhor. Louve, adore. Aleluia, Jesus.
Tira essa atmosfera de medo em nome de Jesus. E se alegre em Deus, no Todo-Poderoso, aquele que te criou, que te formou, para a adoração do nome dEle. Oh, você está aí, faz tempo que você não ama o Senhor, porque muitas vezes você acha que você não tem motivo para adorar, mas eu falo que você tem motivo sim, porque hoje você acordou pela manhã, e você respirou, você se alimentou. Então você que não fez essa oração, faça aí no teu lugar. Você que não adorou o Senhor, adore aí. Adore. Nós estaremos todos juntos adorando o Senhor. Eu já posso imaginar aqui, pelos olhos da fé, todas as carinhas de vocês sentados aqui. E nós adoramos o Senhor. As nossas crianças, os nossos jovens, todos nós em uma só voz, clamando, clamando, clamando. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira vinda, todavia que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegrar no Senhor. Nós temos que dar júbilo de alegria. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Nós estamos aqui para adorar Ele. Senhor, como é bom ter Deus, é maravilhoso. Aleluia. Fique aí do teu lado agora. Assim como nós estamos alegres no Senhor aqui neste lugar, se alegra aí no teu lar, queridos. Você está seguro, você está guardado, você está protegido. Aleluia.
possam sentir esse amor que vem de Ti. Que todos possam sentir, Pai, esse cuidado. Nós somos cuidados pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Não desista agora, não pare agora. Oh, a esperança. Senhor Deus. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Você pode falar aí no teu lugar? Você pode falar com o Senhor aí no teu lar? Ah, Senhor, mas o meu descanso está em Ti, Senhor. Ele fala para você hoje que você pode descansar nele. Descansa no Senhor. Aleluia, Jesus. Nós temos que criar essa atmosfera, irmãos, de adoração ao nosso Deus. Chega de atmosfera de medo, de apreensão. Claro que nós temos que se cuidar. Claro que nós temos que se guardar. Nós somos bobos, né? Mas eu posso, aí no meu lar, criar uma atmosfera de amor, de esperança. Convidando sempre o Espírito Santo de Deus todos os dias para fazer parte do teu dia com você. Aleluia. Nada vai impedir você de adorar nessa noite. Nada. Adore a Ele. Adore, adore, adore o Todo-Poderoso. Aleluia. Este lugar é teu, Senhor. Nossa vida é tua, Deus.
Aonde você estiver, essa glória tem que se manifestar, seja aí no teu lar. Manifesta a tua glória, Senhor. Aleluia. O quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade, vamos provar o quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Todos os dias provar a real presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não já ouvi falar, mas de sentir, de viver essa real presença. Muitas vezes nós ficamos tão agitados, tão preocupados, esquecemos que o Espírito Santo ele está ali. Ele está aqui, Ele está aí. Quanto tempo faz que você não fala com o Espírito Santo de Deus? Parece que esse período não vai passar, mas eu falo para você que já está passando. É o momento de você buscar, se encher da presença dEle. É o momento de você se inundar na presença dEle. Oh, Espírito Santo de Deus, tem coisas que você não vai poder fazer, mas Ele vai. Tem parentes queridos que você não vai ver, mas Ele vai lá e cuida, e protege, e guarda, intercede. Entristeça seu coração, se alegra nele, se alegra nele. Oh, Senhor. Desejo do meu coração, Senhor. Dados por tua glória, Senhor. Sei que você está aí na tua casa e você pode estar até pensando: ai, pastor, eu estou ouvindo esse louvor aqui, mas ainda estou tão assim, sabe? Tão preocupado, tão angustiado. Parece que eu estou ouvindo, entrando no ouvido e saindo no outro. Sabe por quê, querido? Porque a tua alma está abatida. O seu espírito, ele está aí, mas a tua alma está abatida. Se alegre em Deus. Fala: Senhor, eu quero sentir algo que faz tempo que eu não sinto. Eu sei que é apenas por uma live, mas é um recurso que o Senhor nos colocou. Aquieta a tua alma em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora nesse próximo momento. Deixa o Senhor falar com você, não sou eu. Deixa o Senhor falar com você agora. Deixa Ele tocar em você. Em nome de Jesus. Você que está enfermo, seja tocado e curado. Em nome de Jesus. Aleluia.
louvar, Senhor, te adorar. Quieta a nossa alma nessa noite, Senhor. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, eu sei. As águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Eu creio, tudo vai ficar bem. Vai
é difícil, eu sei, nada tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Eu creio. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, até me amar. Meu Deus, oh Senhor, a cada nossa alma nessa noite, Deus, nós somos dependentes de Ti, da Tua presença, da Tua graça. Estamos abertos, Senhor, todos os dias. Precisamos do Teu colo, Senhor, do Teu amor. Aquieta, Senhor, aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir Tua voz. Chama, Senhor, o Teu povo de perto. Chama, Deus. Toca aí, Senhor, agora nesse irmão, nessa irmã que está assistindo, Deus. Eu não sei o que ele está precisando agora, Pai, mas o Senhor sabe. Se é do conforto, do consolo, do carinho vindo da Tua parte, Senhor, de um abraço. Oh, Senhor, nós precisamos de um abraço. Oh, Deus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Admita aí no teu lado. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Tu me diz. Eu confio, Pai. Eu confio naquilo que está aqui na Tua palavra. Eu confio, Senhor. Eu confio, eu acredito. Eu creio, Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, queridos. Confia no Senhor. Alegra-te do Senhor e Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Ele sabe qual é o nosso desejo. Amém, queridos. Eu quero agora, no momento, essa palavra para o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. E agradecemos a nossa maravilhosa oportunidade. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai acenando aí. Vai compartilhando o nome de Jesus. Guarda aqui, por favor. Está funcionando já? Ei. Aqui ele está funcionando. Ei. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Por que essa live é feita aqui? Nós temos que ser obediente aos governantes. Deixa eu colocar aqui. Comecei a fazer várias pesquisas, conversando com alguns pastores, irmãos, e a igreja, ela não está proibida de fazer uma live
dentro do ministério, dentro do templo. Só que ainda não é permitido ter ajuntamento de pessoas. Aqui cabe cerca de 80 pessoas, confortavelmente cabe aqui dentro. Então, nós estamos aqui em quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas. Eu pedi para o evangelista Wilson virar. Está todo mundo distanciado um do outro aí, com máscara, né? Álcool gel. Então está todo mundo distanciado aí. Então nós não estamos fazendo ajuntamento de pessoas, mas o governo não impede de ser feita a transmissão ao vivo, direto do templo. Então, nós sempre fazemos algo debaixo de uma direção, e a direção é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos direcionou, alguns irmãos nos procurou e falou: pastor, nós temos que começar a marcar território, porque aqui é o nosso quartel-general, aqui é a caverna de Adulão para nós. Eu tenho certeza que cada irmão que está em casa aí queria muito estar aqui agora. Eu não vou negar, irmão, que na hora do louvor aí eu fui até o fundo ali, dei uns pulinhos, porque quando nós estamos juntos, a unção, ela vem realmente, e é muito importante nós estarmos juntos. Mas eu entendo que esse momento que nós estamos passando agora, foi Deus que assim o permitiu. Onde você tem a oportunidade de estar na tua casa, com a tua família, com o seu ente querido. Mas nós temos que também orar em Deus, buscar em Deus, para que as pessoas não venham se aproveitar desse acontecimento agora que está acontecendo, para que as igrejas, os prédios, eles venham se fechar. Então nós temos que começar a orar a Deus, porque eu vejo que tem muitos que estão se aproveitando desse momento para que o quartel-general ele venha se fechar. Por quê? Aqui nós temos oportunidade de estarmos juntos uns com os outros, para que todas as estratégias espirituais, digo assim, venham sobre a vida de cada um. Então eu creio que agora nós estamos no momento de oração, de intercessão, para que os aproveitadores de plantão venham cair por terra. Você está entendendo? Eu estava conversando com alguns irmãos. Já se passou quanto tempo? 3 meses. Então agora é o momento da igreja, em intercessão, em oração, com muito entendimento e sabedoria, pedir a Deus que esses aproveitadores, esses corruptos, eles venham cair por terra. Amém? E aqui está muito gostoso, está um ambiente tranquilo, confortável, o som está maravilhoso, vai ficar melhor, os irmãos vão poder ficar aqui acomodados, não vai ficar no aperto. Eu espero que venha ser pequeno, o mais rápido possível, mas vai ter um lugar para os irmãos adorar, glorificar o Senhor. Vai ter a sala das nossas crianças, vai ter a cozinha ali, e tem um hall de entrada, e é bênção pura. E vamos ministrar a palavra, vamos afiar nossas espadas. Então tem um tema hoje, já vou pedir para o irmão Renato ali, a irmã Tiara, coloca lá: conquistar autoridade espiritual. Como conquistar autoridade espiritual? Abra a tua Bíblia em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Abra a tua Bíblia. Quero mandar aqui também um beijão aí
Vamos orar pela missionária Elisa, mandar um beijão no coração dela. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Esteja orando por ela. O Senhor recolheu o esposo, né? Mas eu creio que o Senhor tem cuidado dela. Também vamos orar também pela vida do pai do diácono Fábio. Esteja colocando nas tuas orações, amém? Ele vai precisar fazer a angioplastia, então já coloque em sua intercessão. Várias pessoas essa semana nos procurou para que a gente venha orar, e é isso, irmãos, nós juntos somos mais fortes. Então Oséias capítulo 6, 4, verso 6. Oséias capítulo 4, verso 6, eu vou estar lendo, diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, essa parte aí, olha só, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meu Pai. Então, nesses dias, alguns pastores, alguns irmãos, sempre nos procuram. Pastor André, o que você acha disso tudo que está acontecendo? O que tem acontecendo? O que você tem achado disso tudo que está acontecendo no Brasil, na nação? E eu, para um pastor, eu disse algo bem claro. E eu vou dizer para a nossa igreja, a qual eu sou pastor, e esse vídeo ele vai ser multiplicado, eu creio nisso. Você sabe o que está acontecendo? A Bíblia, ela precisa voltar urgentemente para os púlpitos das igrejas brasileiras. Não estou falando isso para 100%, mas eu acho que para mais de 50%, Júnior. A Bíblia, ela precisa voltar urgentemente, porque a palavra aqui está falando bem clara. Olha só, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Então está falando assim, o meu povo é destruído. Quem é o povo de Deus? Somos nós. Então, quando não temos o conhecimento das Escrituras, nós somos destruídos. Não só o conhecimento das Escrituras, mas o conhecimento das leis que regem a nossa nação. Nós somos destruídos também. Então, se nós não temos o conhecimento, por exemplo, para fazer essa live aqui, eu busquei conhecimento. Então, se por um acaso aparecer uma viatura aqui, um oficial de justiça, eu tenho como debater com ele. Olha, eu posso fazer uma live na igreja. Eu posso ter essa liberdade, eu não posso fazer ajuntamento de pessoas. Então, quando nós não temos conhecimento, o que é que acontece? Nós somos destruídos, nós somos enganados. Então, por isso que a Bíblia, ela precisa urgentemente voltar para os púlpitos. Então, o conhecimento da palavra de Deus, ele fala na parte B, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Então, quem é sacerdócio? Quem é raça eleita? Quem é nação santa? O povo de Deus. Então, quando nós rejeitamos o conhecimento das Escrituras do Senhor, o Senhor nos rejeita também como sacerdócio e raça eleita. Então,
o conhecimento das Escrituras, ele não pode mais faltar nas igrejas do Brasil. A Bíblia, ela precisa voltar urgentemente para as igrejas brasileiras. Nós não precisamos, irmãos, mais de artimanhas para convencer o povo do pecado e do juízo. A palavra fala que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Aonde tem o Espírito Santo, há liberdade. Aonde há liberdade, ele convence o povo do pecado e do juízo. Glória a Deus. Então, por isso que a Bíblia, ela precisa ser pregada. Porque a palavra fala que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A própria palavra de Deus, ela tem poder o suficiente para libertar o homem, para restaurar o homem. Então, por isso que a Bíblia, ela precisa voltar urgentemente para os púlpitos. A Bíblia, ela precisa ser a sua regra de fé dentro da tua casa. O que acontece? Tiraram as Bíblias das escolas. Tinha uma aula de moral e cívica, não era isso? No meu tempo tinha, que era uma aula de religião. Então tirou essa matéria da escola, tirou a palavra de Deus dentro das nossas escolas. Então a Bíblia, ela não pode entrar na escola, mas a Bíblia, ela pode entrar numa casa de detenção e numa delegacia. Então, se a Bíblia volta para o primário, nós não vamos precisar pregar para aqueles que estão presos, porque as cadeias vão se esvaziar. Você está entendendo, meu irmão? Então a Bíblia precisa urgentemente voltar para os púlpitos, voltar para as escolas e voltar para os lares da nação brasileira. Glória a Deus. A palavra de Deus. Então, a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus. Nesse momento de pandemia, de coronavírus, quantas pessoas estão com medo? Primeira coisa, temos que ter um cuidado, sim. Temos que ter um cuidado. O distanciamento, o álcool gel, a máscara. Nós temos que ter todo esse cuidado. Mas nós estamos deixando esse medo entrar dentro da nossa casa e abalar as estruturas da família. Você liga a televisão, dia do outro dia, não para de falar disso. O coronavírus, ele é maior do que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus já nos alertava sobre tudo isso. Então, para mim e para você, meu amado irmão, não é novidade isso. É novidade para aquele que não conhece as Escrituras. Agora, para aquele que conhece as Escrituras, já sabia que isso poderia acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, o porquê as pessoas estão com tanto temor e tanto medo? O que tem sido ensinado em alguns púlpitos? Que você sempre vai receber bênção? Sim ou não? É campanha de prosperidade atrás de campanha de prosperidade? Eu não sei como eles conseguem. Acaba uma campanha, começa outra. Termina uma e começa outra. Isso aqui, eu estou fazendo uma crítica. Porque o que a palavra de Deus fala? Jesus Cristo, quando recebeu o Espírito Santo, olha só,
como o Espírito Santo é importante na vida do cristão. Quando Jesus ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Jesus, e o que aconteceu? Jesus foi levado para onde? Para o deserto. Então, a palavra, o Senhor ele mesmo fala, olha, que nesse mundo nós teremos o quê? Tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o tentador, eu venci o dono do mundo. Quando eu falo dono do mundo, não é o sistema, não é o dono do globo terrestre, porque ele não é dono do globo terrestre, mas ele está no sistema do mundo, no sistema político, no sistema, é nesse sistema que ele atua, mas ele não atua no globo, ele não é dono do globo, do mundo. Então Jesus ele foi levado para onde? Para o deserto. Por que Jesus foi levado para o deserto? Porque o deserto é um lugar de treinamento. Talvez agora nós estamos passando por um deserto. Talvez os ministérios estão passando por um deserto. Porque nós gostamos de estar juntos, um perto do outro, abraçarmos, estarmos em comunhão. Nós gostamos de estarmos adorando ao Senhor junto. E isso, de uma forma ou de outra, foi arrancado de nós para não estarmos juntos em ajuntamento. Então, para mim, isso também é um deserto. Mas é um lugar de deserto aonde nós recebemos treinamento. Então, se você só aprendeu que é bênção e bênção, talvez você não está conseguindo passar por esse deserto. Mas se você sabe que você vai passar por tribulações e que você tem que ter bom ânimo, esse momento você está tirando de letra. Então, nesse deserto agora, para nós é um lugar de treinamento. Jesus foi levado para o deserto. E ali ele foi o quê? Tentado. Talvez nesse momento de deserto, quantas vezes o inimigo soprou na vida de alguns para tirar até a própria vida. E eu vi que alguns essa semana tirou a vida. Mas por que tirou a vida? Talvez um problema psicológico, psiquiátrico, que não foi cuidado. Também precisa ver isso. Mas também talvez seja porque a pessoa nunca foi treinada a passar por tribulação. Talvez ela sempre ouviu que ela ia receber bênção e bênção e bênção sem medida. E quando algo que ouviu, ela não suportou e retrocedeu. Alguns tiram até a própria vida, porque só ouviram que iam ser o quê? Abençoados e abençoados. E quando veio a tribulação, retrocedeu. Porque muitos desistiram da fé. Porque muitos estão desistindo da fé. Porque muitos estão retrocedendo. Porque talvez ouviu que é só bênção e bênção, que nunca ia passar por um deserto. Meu irmão, eu e você, nós estamos passando por um deserto agora. A igreja está passando por um deserto. Mas é no deserto que nós recebemos o quê? Treinamento de Deus. O que aconteceu em Gênesis capítulo 26, 17? Abra aí a tua Bíblia, Gênesis 26. Gênesis 26. Gênesis 26, 17. Olha o que diz.
Amém? Abriram aí, 26, 17 ao 25. Olha só. Vou estar lendo. Gênesis capítulo 26, verso 17 ao 25. E os anos de vida de Ismael foram 137. Ele morreu e foi reunido ao seu povo. Os seus filhos habitaram desde Avilã até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai na direção da Síria. Ele se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão, que gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: porque isso está acontecendo comigo, e foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, havia gêmeos no ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, porque isso chamava Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamou Jacó. Tinha Isaque 70 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú se tornou perito e caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Por que eu estou falando desses homens aqui? Aqui, se você for dar continuidade à história, fala de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aqui fala de 2 nações. Aqui fala do povo árabe e de quem? Do povo judeu. Aonde esse povo se estabeleceu? No deserto. E no deserto eles foram o quê? Abençoados. Vocês viram o nosso presidente da República falar? Como que pode Israel, acho que menor do que o estado do Sergipe, se eu não me engano, só é deserto, não tem nada, e é uma nação tão próspera. E o Brasil tão próspero, a natureza abençoada, rios, mares. A gente joga um caroço de feijão aqui na rua, brota feijão. E nós passamos por tanta luta e dificuldade, e o povo muitas vezes na miséria. Por quê? Meu irmão, nós temos que ser treinados no deserto. E aquela nação foi treinada no deserto, e eles tiraram do deserto o melhor. O que você tem tirado do deserto na tua vida? Faça certo que o quê? Se faz os fortes e os vencedores. Então não é só bênção. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, mas em todas essas lutas e adversidades, nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Assim como o Senhor passou pelo deserto, onde Ele foi tentado, meu irmão, nós vamos passar por esse deserto e vamos glorificar e vamos exaltar o nome do Senhor. Você está entendendo isso? Entenda isso, coloque isso no teu espírito, meu irmão. É no deserto que encontramos resistência. Como assim, pastor? É no deserto que existe uma resistência? Sim! Jesus Cristo estava no deserto, e quem estava contra Ele? O inimigo das nossas almas estava batalhando ali contra o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a nossa vida, nós vamos ter resistência todos os dias.
Na sua vida você vai ouvir muitos nãos, mas você vai ouvir sims. Na sua vida muitas portas vão se fechar, mas também janelas espirituais vão se abrir. Então não é porque uma porta se fechou que você vai desistir, que você vai retroceder, que você vai desistir até da tua vida. Não, você tem que ter bom ânimo, você tem que estar firme, porque no momento oportuno, janelas espirituais vão se abrir na tua vida. Então é no deserto que o Senhor faz um manancial de águas vivas e águas cristalinas. Então permaneça firme, não retroceda nem para a direita, nem para a esquerda. Apóstolo Paulo para mim é um grande exemplo de um homem de Deus. Você acha que a vida de apóstolo Paulo foi só 1000 maravilhas? Estude a história de apóstolo Paulo, leia a Bíblia inteira. Aproveite esse momento de quarentena aí, leia a Bíblia. Abra lá em Atos capítulo 14. Atos 14, Atos 14, 19, olha o que diz, Atos 14, 19, chegaram porém uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Então o apóstolo Paulo ele foi pregar a palavra do Senhor, e a palavra fala que aqui que levantou alguns, o quê? Alguns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram o apóstolo Paulo, e alguns acharam que ele estava morto, o colocaram para onde? Para fora da cidade. E de repente aquele homem se levantou. Ei, a nossa vida não é só um mar de rosas. Vai ser momento na nossa vida que nós vamos ser apedrejados. E olha, a igreja brasileira, ela não é perseguida. Eu acho que a igreja brasileira ela tem que ser um pouquinho perseguida, sim, para que cada um sejamos cristãos fortes, realmente convertidos. Alguns não podem ouvir nada, que já querem retroceder. Apóstolo Paulo aqui ele foi pregar a palavra do Senhor, e ele foi apedrejado por alguns que eram contra a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Meu irmão, nós não somos aqui perseguidos nessa nação. E às vezes as pessoas elas aceitam a Cristo, mas na empresa que ela trabalha ninguém sabe que ela é cristão. É o famoso crente 007, sabe? O espião. Na escola ninguém sabe que o jovem ele é cristão. No bairro ninguém sabe que ele é cristão. Aqui ele foi apedrejado, mas a palavra diz que ele se levantou. E olha a história de apóstolo Paulo. Então você acha que você é perseguido? Você acha que você é apedrejado? Meu irmão, nós não passamos por provações, nós não passamos por lutas. E mesmo assim, se você passar por alguma luta, se você passar, tem de bom ânimo. Assim como Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o tentador. A palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo que ele fugirá de vós. Então hoje está assim. Hoje, para atrair jovens para a igreja, nós temos que ter vários atrativos dentro da igreja. Para ter jovens na igreja, nós precisamos chamar uma banda tal. Nada contra, irmão. Me entenda o que eu estou te falando. 1 Coríntios 12, 13. 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 1 Coríntios 12,
Para atrair tal pessoa, nós temos que fazer isso. Para fazer isso, temos que fazer aquilo. Meu irmão, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque quem convence o homem do pecado e do juízo é a palavra de Deus. Eu não sou contra aqui os nossos jovens fazer um evento e trazer um ministro de louvor. Não sou contra disso, eu até pulo com eles e canto com eles. Vocês me conhecem, mas eu estou falando que isso não pode ser o quê? A primazia dentro da casa de Deus. A primazia é a palavra de Deus, porque é ela que convence o homem do pecado e do juízo. Nós não precisamos encher a casa de Deus de coisas. Nós não precisamos, meu irmão, de colocar coisas. E hoje tem tantas coisas. É o óleo de Israel que não é de Israel. Não é de Israel, irmão. É um olhinho que vem lá de Israel. Aí o camarada mistura e faz troca com toco e fala que é de Israel. Não é. É a água que é da onde? É do Rio Jordão. E coloca a água, e a água não é. É o lenço ungido. E é outras coisas. É aquela troca com troco. Meu irmão, nada substitui a palavra de Deus. Não tem como nós sermos guerreiros se não tem treinamento. Não tem como os nossos filhos serem guerreiros se não tem treinamento. E o que seria esse treinamento? Existem 3 bases aqui. Primeiro, a palavra. A palavra, ela gera amor. Quando você começa a meditar nessa palavra, sabe, filho, essa própria palavra, ela vai gerando dentro de você amor ao próximo. Então por isso que o Senhor fala, medite nessa palavra dia e noite, porque quando você medita nessa palavra, você vai conhecendo o teu Deus, porque o nosso Deus, Ele é amor, porque a palavra fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho unigênito. Então quando você medita nessa palavra, gera amor. Então essa é a primeira base. A segunda base é uma vida de oração. Você não tem que orar só aqui dentro. Faz parte da gente orarmos aqui, estarmos reunidos. Mas agora nesse período de quarentena, você tem orado no teu lar? Você tem tido uma vida de oração dentro do teu lar? Porque a oração, ela gera em mim, em você, fé. Então por isso que nós temos que orar. E a palavra fala que é impossível ver a Deus sem fé. Porque as pessoas nos perguntam, quem é o Deus que você serve? Eu digo assim, eu sirvo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você não vê esse Deus, não, mas através da oração gera fé, e eu creio nesse Deus, o Deus invisível. Então por isso que nós temos que orar e ter fé. Uma outra coisa, adoração. Nós temos que ter uma vida de adoração, e a adoração, você pode, ela traz esperança. Então nós temos que ter essas 3 bases. Primeiro, palavra, que é amor, oração, que é fé, e adoração, que te traz esperança. Não adianta ter a Bíblia e não conhecer a Bíblia. Glória a Deus. Não adianta. Você pode comprar 10 Bíblias. Hoje tem a Bíblia da mulher, hoje tem a Bíblia do obreiro, tem todo tipo, a Bíblia do empresário, a Bíblia do adorador. Você vai numa loja de materiais
evangélico tem Bíblia para tudo que é jeito, sim ou não? Eu gosto, irmãos. Mas não adianta ter a Bíblia e não conhecer ela. A Bíblia é o manual de quem? É o nosso manual. O nosso manual de conduta, o nosso manual de regras. Você compra qualquer coisa hoje. Você compra um iPhone, um celular. Mas se você não ler o manual, você não vai conhecer ele. Você vai usar dele 10%. Agora, se você ler o manual, talvez você vai usar 100% do seu smartphone. Então, às vezes, a pessoa tem até a Bíblia, mas ela está na estante, ela está no rack. Alguns esquecem até dentro da igreja. É verdade. Eu aprontei um aqui uma vez. Misericórdia. Ele só esquecia a Bíblia. Misericórdia. Eu escondi a Bíblia dele. Misericórdia. Ficou um ano essa Bíblia escondida. Porque para mim, eu estou usando de exemplo. Eu falei para ele que ia usar de exemplo. Para mim, não cabe para mim você esquecer o teu manual de fé e de regra. Uma vez ou outra. Alguns deixam até dentro do porta-luvas do carro. Fica lá a vida inteira. Alguns só lembram dela na hora do culto. E quando lembra? Meu irmão, por que você tem que ler ela? Por que você tem que meditar nela? Porque você vai se tornar o quê? Uma carta viva. Então, como que você pode guardar algo se você não lê, não medita? É impossível. Então, quando você lê, você inculca. E você aprende. O que diz em Hebreus capítulo 4, verso 12: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então ela é viva. Quando você lê a Bíblia, ela te traz vida. Ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, é uma espada de 2 gumes. E o João esses dias falou: pai, o que é uma espada de 2 gumes? Eu falei: é uma espada que corta dos 2 lados, é a palavra de Deus. Então, quando você começa a ler, quando você começa a meditar, meu irmão, ela vai te trazendo vida. Ela vai cortando, ela vai penetrando em lugares que nem um psicólogo consegue penetrar. Ela vai chegando em lugares que nem um psiquiatra consegue chegar. Ela vai chegando em lugar que o marido não consegue chegar, que a esposa não consegue chegar, que um amigo não consegue chegar, mas a palavra de Deus, ela chega. Então, meu irmão, nesse momento que você está ouvindo essa pregação agora, você está sendo curado, está sendo liberto. No momento que você lê a palavra de Deus, você é restaurado. Por isso que o diabo, ele rouba das pessoas a leitura da palavra de Deus. Certa vez uma pessoa ela procurou: pastor, eu não consigo. Por que você não consegue? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Eu falei: por quê? Eu faço tudo o dia inteiro, mas lá quando eu estou querendo dormir, lá para meia-noite, eu vou ler a Bíblia. Eu não consigo. Eu falei para essa pessoa: você deixou o melhor por último? No último momento do dia você deixou. Você não vai conseguir, porque você vai estar cansado. O seu corpo vai querer descansar. Então os seus olhos vão ficar pesados e você não vai. Agora, faça uma leitura diária. Você vai ver o que vai acontecer. Faz aquilo uma regra na tua vida. Como assim uma regra? Não, você não tem fome? Você não tem sede? É a mesma coisa. Naquele momento, daquele dia, separa o melhor momento
para ler a palavra de Deus, nem que seja um versículo por dia, você vai ver, você vai começar a ter gosto, você vai começar a ter prazer, e você vai querer ler, você vai querer mergulhar na palavra de Deus. Por isso que o diabo tem roubado a Bíblia, a palavra de Deus, das pessoas, porque quando você busca em Deus conhecimento, quando você mergulha nas Escrituras, você começa a ter o quê? Musculatura espiritual. Ela é viva e eficaz, mais cortante, penetrante do que uma espada de 2 gumes. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 9, fala de se alimentando com a palavra de fé. Ela nos traz fé. Abra em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Alguém tem horas, hein? 4, 6, olha o que diz: transmitindo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois exercício físico para poucos aproveita, mas a piedade para tudo é aproveitada. Então o que ele está falando aqui? Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, verso 3: transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, quando eu busco, eu estou o quê? Me alimentando. Quando você busca, você se alimenta. E você se alimenta da palavra de fé. Quando você não busca, você rejeita. E você não se alimenta da fé. Você está entendendo? Por isso que o diabo, ele rouba a palavra. Por isso que ele não quer tirar as pessoas da igreja. Ele quer tirar a palavra da igreja. Ele quer que tenha mais pessoas, mas que não conhecem a palavra, e se tornem pessoas ignorantes, que não praticam a palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor nos deu um discernimento. Nós não queremos gerar só membros, não, mas nós queremos gerar discípulos de Cristo. Um discípulo, ele é diferente do que um membro. Eu preciso estudar por que essa palavra de membro, se o Senhor fala que é para gerarmos o quê? Discípulos, e batizarmos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um discípulo, ele gera outro discípulo. Então, quando você tem uma mentalidade de discípulo, quando você está passando pelo deserto, você tem uma mentalidade de Cristo. Você consegue passar pelo deserto, dando glória a Deus e aleluia, porque você sabe que você vai atravessar aquele deserto, e logo depois vai vir um manancial de águas vivas, cristalinas. Então, por isso que o inimigo, ele rouba a palavra. Em Efésios capítulo 6, verso 17, nós vamos estar, logo vamos estar aqui, vamos formar aqui uma escola de profetas no nome de Jesus. Esse é um sonho que eu tenho, vai se tornar realidade aqui, eu tenho certeza e convicção disso. Efésios capítulo 6, verso 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o que diz esse texto aqui, presta atenção. Tomai também o capacete da
salvação. Que é o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação e a espada de Espírito, que é a palavra de Deus. Primeiro, você está blindando o quê? A tua mente. Você está blindando a tua mente. Blindando a tua mente com a palavra do quê? De Deus. Então tudo que passa pela tua mente passa pelo filtro espiritual que é a palavra de Deus. O que é ruim você joga fora. O que é bom enche teu coração com ela. Enche, você está entendendo? Porque o inimigo ele luta e batalha para que as pessoas não se encham da palavra de Deus, porque ela não tem um filtro espiritual, e ela vai enchendo o coração dela com tudo que é porcaria. Agora, quando você tem uma mente blindada, se torna aquele filtro espiritual, você não enche o seu coração com mentiras, com artimanha do inimigo. Você está vendo que está passando tudo isso aí que está acontecendo na terra, mas você sabe, mas a palavra de Deus diz que isso já ia acontecer. Então não me surpreendo com isso. Aí eu vejo todo mundo surpreso. Nossa, você viu o coronavírus? Matou isso, matou aquilo. Mas a palavra de Deus diz que ia ter pragas. Diz ou não diz? Então, como que você pode ser pego de surpresa se ela disse isso? Você é pego de surpresa porque você não lê, ou você foi pego de surpresa porque você nunca ouviu. Só que agora você não pode ser pego de surpresa porque você está ouvindo, está tudo escrito aqui na palavra de Deus. Um exemplo, o cristão ele pode ser pego de surpresa no dia do arrebatamento? Não, porque a palavra fala que o arrebatamento vai acontecer quando for tudo parecido com os dias de Noé. E os dias atuais não estão aparecidos com os dias de Noé? Então como que a igreja pode ser pega de surpresa? Não, eu já estou esperando a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer. Então nem eu e você pode ser pego de surpresa. Porque o Senhor fala que vai ser como nos dias de Noé. Então está nos dias de Noé, meu irmão, está muito parecido. Então nós, a igreja, não podemos ser pego de surpresa. A Bíblia, ela nos santifica. Na verdade, João capítulo 17, verso 17, abra aí. João 17, verso 17. Vou estar lendo João 17, verso 17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, quando eu leio, quando eu busco, eu estou me santificando na verdade. A palavra de Deus é a primazia, a palavra de Deus é verdade. Então, se está fora da palavra de Deus é mentira, se está dentro da palavra de Deus é verdade. Então, por isso que você tem que ter esse filtro espiritual, porque quando vem alguma coisa, vai passar pela verdade. Eu estou para trazer um estudo aqui na igreja, e a pastora sempre me cobra. Fala sobre isso hoje. Eu falo, ainda não é o momento. Que é Rachon Lará,
que é língua maldizente. O pecado da lepra, se você estudar a Bíblia, o pecado da lepra é por causa de uma língua maldizente. Um exemplo, eu não posso falar de um irmão se o irmão não está aqui para se defender. Então é o pecado da língua maldizente. Então veja, estude a Bíblia. Nós erramos por falta de conhecimento, por isso que você tem que estudar a Bíblia. A pessoa, quando vinha a lepra sobre ela era colocada para onde? Para um leprosório, onde só tinha o que? Leproso. Por que ela era tirada de perto da sociedade? Para ela parar de falar. E depois ela era curada. E quem ia ver se ela era curada era quem? Era o médico? Não, era quem? Era um sacerdote. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos nos dias de hoje muito pecado de rachon lará no meio do povo de Deus. Conhece uma pessoa aí que a língua dela tem 200 metros? Eu conheço várias. Aí a pessoa está passando por luta, está passando por dificuldade, mas é por causa do quê? Da língua maldizente, por causa do pecado de rachon lará. Mas isso aí é para outra ocasião, tá, irmão? Por isso que nós temos que buscar conhecimento na palavra de Deus, e isso não é pregado dentro das igrejas, e o povo sofre por falta de conhecimento. E às vezes a pessoa está com a porta fechada, às vezes a pessoa está passando por luta, às vezes a pessoa está passando por dificuldade, por causa do pecado da língua maldizente. E nós vamos trazer esse estudo aqui no nome de Jesus. Então, vou concluir aqui, ó. Santificai-vos na verdade, João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que santificar-nos na verdade, irmãos. No nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade. Busque conhecimento na palavra de Deus. Busque conhecimento na verdade. Eu fico muito triste quando eu passo na frente de alguns lugares e de vez de eu ver a pessoa entrando com a Bíblia e saindo com a palavra de Deus, eu vejo a pessoa saindo com um jornalzinho na mão. Porque ensinar leva tempo. Salmo 119. Salmo 119, verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Por que você tem que guardar no teu coração? Porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Então você tem que encher o teu coração da palavra de Deus, para que o seu coração não se torne o quê? Um coração enganoso. A palavra fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jovem, guarde a palavra de Deus dentro do teu coração. Se a palavra de Deus fala que o sexo antes do casamento é pecado, é porque é pecado. Então guarda. Ó, rapaz, se guarda. Eu ensino meu filho para se guardar. Ensine teu filho para se guardar. Não é pecado não, não é feio não casar virgem não. É honra, é bênção. Porque naquele dia vai ser uma bênção. Se guarda. E muitas vezes isso não tem sido ensinado, não tem sido pregado. Por quê? Por quê? Porque talvez os jovens vão embora da igreja. Não importa, irmão. Se vai embora, continue pregando, ensinando a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. E isso tem que ser ensinado. Porque quando você ensina eles a guardar isso no coração deles, eles vão estar enchendo o coração deles da palavra de Deus, e o coração não vai se tornar um lugar por engano e da mentira. O que o mundo diz aí? Que o jovem ele tem que se rebelar,
que o jovem tem que usar droga, que o jovem tem que beber, que o jovem tem que ter relacionamento antes do casamento. É mentira ou verdade que eu estou falando? É tudo contra a palavra de Deus. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, para a igreja, e ensinar isso para a sociedade. O que o mundo diz aí? Que um tem que passar a perna no outro. Mas o que a palavra de Deus fala que não. Então medite na palavra de Deus. Agora essa é Romanos capítulo 10, verso 17. Hoje é um culto de ensinamento, né? O Senhor sabe todas as coisas. Hoje é um culto espada, né? Bem afiado, né? Culto longo. Romano. O que é o culto espada? É um culto de ensinamento. Às vezes ele se torna até chato, mas ele precisa ser ensinado. Romanos capítulo 10, verso 17. Olha só. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Olha só, a fé vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O que o apóstolo está falando aqui? Tudo que você ouvir, aí fora, primeira coisa, ela tem que passar por onde? Pela palavra de Deus. Se você ouviu alguma coisa e não tem embasamento bíblico e não passou pela palavra de Deus, descarta, joga fora que é lixo. Você está entendendo? Hoje eu fiquei 45 minutos, eu me dei o prazer de 45 minutos ouvir. Eu me dei o desprazer, na verdade. Porque agora tem várias lives que o tema é assim, profeta de Deus. Eu nunca vi levantar tanto profeta como está levantando agora. A mulher, meus irmãos, ela ficou 45 minutos falando em línguas estranhas. E aquilo passou pela palavra de Deus. E o Espírito Santo falou: não, isso aí não tem nada a ver de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele me dá um ensinamento que é melhor eu falar uma língua que todo mundo ouve do que eu falar 200 que ninguém entende. Eu tenho o dom de línguas estranhas. Mas se eu ficasse aqui 45 minutos falando em línguas estranhas, o pessoal já tinha desligado o celular, os irmãos já tinham ido embora e falado que o pastor estava louco. É mentira ou verdade? Sim ou não? Então é melhor pregar uma palavra que todo mundo entende e sair daqui o quê? Curado e restaurado, do que 200 línguas que ninguém entende. Então tudo na tua vida tem que passar pela palavra de Deus. O que eu ouvi passou pela palavra de Deus. E a palavra de Deus fala aqui que é melhor você falar uma língua que todo mundo entende do que 10 que ninguém entende. E o pior de tudo, estava assim de pessoas assistindo. Eu vi uma outra também. A pessoa revelava. Tinha 600 pessoas assistindo. Mas elas não estavam ouvindo uma palavra viva e eficaz, mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Elas estavam indo, desculpe o termo da palavra, como boi ao matadouro. Porque quem liberta é o quê? É a palavra. A
palavra liberta. Então tudo na tua vida, meu irmão, tem que passar pela palavra. Um negócio que você for fazer, passa pela palavra. O que a palavra diz? Uma escolha que você for fazer, o que a palavra diz? Um negócio que você for tomar, o que a palavra diz? A palavra é um filtro que filtra tudo. Se tem um lugar que não tem uma palavra, eu vou falar algo para você: fuja de lá, corra de lá. Porque a palavra, essa palavra, ela é a boca de Deus na terra. Os jovens têm que ser encorajados a meditar na palavra, irmão Júnior. As irmãs na igreja têm que ser encorajadas a meditar na palavra. Os anciões da igreja têm que ser encorajados a mergulhar na palavra. A igreja de Jesus na terra, a palavra tem que voltar para os púlpitos. Por isso, enquanto eu estiver vivo, eu vou entrar aqui de bengala. A palavra vai ser a supremacia nesse lugar. Uma palavra viva, eficaz, mais cortante, penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai ser a supremacia. No ministério infantil, a supremacia ali é a pregação do Evangelho do Reino de Deus. Você está entendendo? Então o que nós temos que fazer? Cada um de você, volte para a palavra. Porque quando você voltar pela palavra, você não vai ser enganado por ninguém. Tudo vai passar por esse filtro da palavra. E outra, e ela não volta o quê? Ela se renova todos os dias. Isso é o que o Senhor colocou no meu espírito para ministrar sobre a tua vida. Se coloque, você que está aqui, grupo de louvor, se coloque em pé. Eu não poderia deixar de falar, meus irmãos, você que tem o seu dízimo, a tua oferta que está guardado, deposite na conta da igreja. Você que não quer depositar, pode trazer até aqui a igreja, mande o WhatsApp. Já no próximo dia 5 nós precisamos pagar o aluguel desse lugar. Então, se você tem a palavra guardada aqui no teu coração blindado, você sabe que princípios espirituais eles não se quebram. E os princípios espirituais que nós entendemos é ser primicista, dizimistas e ofertante. Isso não pode se quebrar. Eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, apresento este lugar aqui, Pai, no nome de Jesus, onde a Igreja Batista Renovada, caminhando pelo Espírito Santo, veio se estabelecer, Senhor. Nós, como igreja viva, nós ministramos toda a sorte de bênçãos sobre os moradores que moram à direita, os moradores que moram à esquerda, os que moram na rua atrás e os que moram à frente. As bênçãos dos céus venham sobre a vida deles, Senhor. Eu te peço também no nome de Jesus, Senhor, que toda a paz, que excede todo entendimento, venha sobre as famílias desse bairro, sobre esse lugar, Pai, no nome de Jesus. Nós também lhe pedimos sobre o comércio desse lugar. Quantos comércios, Senhor, estão há 2 meses fechados, 3 meses fechados, algumas pessoas precisando até devolver o salão. Pai, no nome de Jesus, a boa obra que o Senhor começou, Pai, o Senhor é fiel para aperfeiçoá-la, Senhor. E nós ministramos
janelas espirituais abertas sobre os comerciantes desse lugar, Pai. Bênçãos do céu sobre a vida deles, no nome de Jesus. Se nesse lugar há alguém desempregado, Senhor, nós profetizamos uma porta de emprego, Pai, no nome de Jesus. Se tem alguém que está passando por necessidade, precisa de um alimento, Senhor, Pai, nós vamos atuar como igreja aqui também, Senhor, abençoando essas pessoas, Senhor, que nós vamos ser bênção nesse lugar, assim como nós somos bênção ali na Pastor Rubens Lopes, Senhor, e sobre os irmãos, Senhor, nós ministramos bênçãos sobre a vida deles, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos, e nós somos abençoados, então abençoamos, Pai, os membros da Igreja Batista Renovada caminhando pelo Espírito Santo, os ouvintes, todos que estão ouvindo, Senhor, sejam abençoados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, o Senhor é o socorro bem presente na tribulação, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Nós estamos passando pelo deserto, sim, eu sei, Pai, mas é no deserto, Senhor, que vai abrir poços, refrigério sobre a vida desses irmãos agora, no nome de Jesus. Que você possa erguer as tuas mãos agora, ergue as tuas mãos, que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a igreja, hoje e sempre. Vai debaixo de bênção, uma semana abençoada no nome de Jesus. Um abraço, um beijo. la, la, la.
aquele que faz fogo aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o teu corpo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o teu corpo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Coração, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Coração, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Vamos embaixo de bênção, meus irmãos, que todos tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus.